E aí agora vamos às teclas aqui inferiores, Z, X, C, V e B, né? Bom, essas teclas elas são usadas principalmente para edição comum, né? Quando a gente tem o Key Focus acionado aqui, a gente não precisa apertar o Command, né? No Windows, no Ctrl, a gente não precisa apertar essas teclas para copiar, colar. Então, por exemplo, o que seria o Ctrl C, né, no Windows ou Command C aqui no Mac, fica sendo somente o C, né? Então, apertando a tecla C, eu copio, né? Apertando a tecla V, tá? Eu colo. Apertando a tecla X, né, eu corto, tá? E apertando a tecla Z, eu faço o undo, né, que seria o Ctrl Z. Então, aqui o Z, undo, né? O X, corta. O C, copia. O V, pasta, né? Ctrl V, Command V, aqui no caso somente o V. E o B é o split. Então, se eu quero fazer um corte em alguma região, tá? A tecla B faz isso para mim, tá? Se eu tiver uma seleção também, a tecla B já vai criar uma nova região para mim, né? Eles estão com Xform aqui, estão precisando processar, né? Então, esse aqui que não está, se eu quisesse cortar aqui essa nota, eu poderia selecionar ela e apertar o B. Então, o B, eu corto essa nota. Tá? Então, aqui, Z faz o undo, né? Desfaz a última ação. Nós temos 64 undos, né? Nós podemos desfazer as últimas 64 operações. X, nós cortamos, né, essa parte. Então, vou Z para voltar. C, a gente copia. V, a gente cola. E o B, a gente corta, né? Faz um split. Nós podemos ter outras opções de edição, né? Então, por exemplo, vou colocar o grid aqui. Se eu corto aqui um C para cortar um compasso, V para colar, eu também tenho o Command D, né, para fazer duplicate, né, para duplicar aquele looping quantas vezes eu quiser. Tá? Então, essa parte inferior aqui do teclado, né, está relacionado aqui a essas opções padrão de edição, né, tanto do Windows como do Mac. Bom, então nós mapeamos praticamente metade do teclado aqui, né? Partindo para outra metade ali, vamos começar pelos números, né? A gente viu que de 1 a 5 a gente acessa aqui as definições de zoom. E do 6 até o 9, né, essas próximas 4 teclas, elas se referem a playback, né? Elas se referem a formas de tocar a sua música. A gente sabe, claro, né, esse atalho não tem nenhum operador de Pro Tools que não saiba, que é o spacebar, que toca a partir do playhead, né? Do 6 ao 9 a gente também toca, né? Só que nem sempre a partir aqui, né, da seleção ou do playhead. O 6, né, ele toca aqui desde o início, ou ele toca o que tiver definido no pré-roll, né, e post-roll. No Pro Tools a gente viu, né, no módulo 1 que a gente pode ter o pré-roll, né, que é o que a gente vai ouvir antes de começar do Pro Tools gravar, e o post-roll, né, aquele finalzinho que a gente vai ouvir depois que o Pro Tools para de gravar. Ou de tocar, né? Então, o 6, ele vai tocar exatamente essa definição de pré-roll, né? Então, vamos dizer aqui que o pré-roll são 2 compassos, né? E vamos ligar o pré-roll. Então, se eu clico em um lugar e aperto 6, ele vai ouvir justamente esses 2 compassos que eu estou de pré-roll. Tá? Então, eu posso escolher aqui 2 tempos, por exemplo, né? E toda vez que eu apertar o 6, eu vou ouvir esses 2 tempos, tá? Antes do momento que eu vou gravar. Então, eu vou ouvir exatamente o pré-roll. Tá? Então, o 6 escuta o pré-roll. Já o 7, né, ele serve para ouvir o tamanho do post-roll. Tá? Só que ele vai ouvir aqui do início da seleção e vai tocar o post-roll. Então, ele está com essa figura rítmica bem pequena aqui. Então, se a gente aperta o 7, ele toca só esse pedacinho. Se eu quisesse colocar o post-roll, por exemplo, como um compasso, né? Então, quando eu apertasse agora o 7,
eu vou ouvir um compasso. Tá? Então, basicamente, o 6 ouve o pre-roll, e o 7 ouve o tamanho do post-roll. O 8 é mais ou menos a inversão do 7. Aí ele vai pegar o post-roll e vai tocar até o fim. Então, você quer ouvir o finalzinho, você tem essa opção de apertar o 8. Você quer ouvir o comecinho, você aperta o 7. Isso para qualquer seleção, né? Então, se eu quero ouvir do início, ou então se eu quero ouvir do fim. Tá? E esse tamanho do que a gente vai ouvir vai ser definido no post-roll. Tá? Isso com 7 e com 8. Tá? Então, o 6 toca antes da seleção, o 7 toca do início da seleção no tamanho do post-roll, o 8 toca no final da seleção no tamanho do post-roll, e o 9 toca o post-roll, né? Toca depois da seleção. Tá? Então a gente tem como ouvir essa parte, essa parte, essa parte e essa parte. Uma ferramenta interessante quando você quer se situar, né? Você quer saber o que tem ali, o que vem antes dali. Então, né? Eu posso dar o play aqui do início, dar o play aqui do fim, dar o play de antes e dar o play de depois. Um atalho muito importante também nessa parte aqui relacionado ao playback, tá? É o N, né? O N tem a opção aqui que é Follows Playback. O N vai definir se quando a gente parar o Pro Tools ele vai voltar para o ponto de origem ou se ele vai ficar parado onde a gente estava, né? Então, na hora que eu paro o Pro Tools, ele naturalmente volta para o início, né? Para o mesmo ponto do playhead. Agora, se eu aperto o N, né, e a gente liga aqui o Follows Playback, tá? Quando a gente apertar o Stop, ele vai parar naquele determinado momento. Então, agora eu estou daqui. Ele voltou um pouquinho, tá? Por causa do meu pré-roll. Pré-roll sempre toca o que a gente definir antes do playhead. Tá? Posso desligar eles aqui se eu quiser. Bom, então já vimos mais 6, 7, 8, 9 e agora o N, né? Que desliga aqui a opção do playback ficar onde a música para ou de sempre voltar ali do mesmo ponto que você partiu. As teclas P, C cedilha, L e til, né? Til e acento circunflexo, elas formam uma espécie de direcional, né? Você que está acostumado a jogar joguinhos de computador, né? Igual a gente tem as setinhas ali, nós temos aqui o P para cima, o C cedilha para baixo, o L para a esquerda e o til para a direita. E com isso a gente tem aqui uma forma de controlar o cursor, né? Se eu estou sem o Tab to Transient acionado, tá? Eu vou movendo de clipe em clipe. Tá? E se eu estou com o Tab to Transient ligado, eu vou de transiente em transiente. Tá? E eu posso ir para baixo, né, com o C cedilha, ir para cima com o P, ir para o lado esquerdo com o L e ir para o lado direito com o til. O mais interessante é que se eu aperto o Shift, eu vou selecionando. Tá? Então eu posso fazer diversas edições somente no teclado, né? Seleciono, né? Aí depois corto, né? Colo, faço Ctrl Z de tudo isso. Então você tem esse direcional aqui, opcional, aqui na parte direita do seu teclado. Se você quiser selecionar vários canais ao mesmo tempo, também é possível, tá? Então, é uma forma de seleção bem rápida e bem versátil, tá?